Bora, Fel, pra análise de Corinthians e América de Cali, 1-1. Corinthians empatou no final do jogo, dava pra ter virado. Foi um jogo difícil, com o time reserva, não tinha outra escolha. Final de semana tem derby. Corinthians chega a 1 ponto, não deixa o América de Cali disparar. E agora faz 2 jogos em casa, hein? Pega o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena e o América de Cali também em casa. Então dá pra vencer esses 2 jogos, hein? Deixa seu like, comenta o que você achou da partida, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí, imagens de América e Corinthians, o Corinthians extremamente desfalcado e, ao contrário do Vasco, já deixando claro que a Sul-Americana é segundo plano. O Corinthians tem potencial para brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, isso também serve como explicação. Não parecia que o Corinthians ia conseguir sair com um ponto de Cali hoje não, André? Não parecia. O Corinthians terminou o jogo com bastante posse e é até uma coisa paradoxal, porque o time que entrou em campo hoje, o time titular, eu só estou checando a posse aqui, foi 60-40, pelo menos em um dos marcadores aqui. É paradoxal porque o time que começou o jogo hoje contra o América de Cali tinha pouca característica de ficar com a bola. Pensando nos jogadores de meio de campo, principalmente, que são aqueles que tocam o funcionamento do time. E o Corinthians tinha uma posse que não machucava o América, não servia para muita coisa, era algo que fazia o tempo passar como se isso fosse interessante. O gol que o Corinthians tomou foi merecido e mais uma falha defensiva. Esse é o segundo que foi anulado. Com 1 minuto e meio de segundo tempo, então você imagina, né? Então vamos pensar o que nós vamos fazer para melhorar. Em 1 minuto e meio, uma nova falha, uma falha individual do Félix Torres. Só que havia 2 impedimentos no lance e corretamente a jogada não valeu. Quando a comissão técnica do Corinthians começou a colocar em campo jogadores de mais qualidade, principalmente esse aí, bola, né? Principalmente esse aí, o Corinthians melhorou e melhorou radicalmente e muito rápido, em pouco tempo. Tinha 5 minutos que o Carrilho estava em campo e o time já era outro, porque ele entrou... Bidon, Carrilho e Yuri Alberto entraram aos 16 minutos do segundo tempo nos lugares de Maicon, Martinez e Thales Magno. Exato. O empate foi merecido, o Corinthians poderia até, com um pouco de sorte, ter ganhado o jogo no final, porque teve aquela pressão, teve uma outra possibilidade. E essa é uma das chances. Héctor Hernandes. Para empatar aí, né? Esse jogo, nesse momento, ainda o Corinthians perdia. E os jogadores melhoraram muito a partir do momento em que... Nossa, sei como joga o Carrilho. As substituições aconteceram. Essa jogada do gol, desvia e entra, mas o Carrilho dá um toque de categoria aqui do lado direito para iniciar a jogada. O empate não é ruim, mas o Corinthians não ganhou na estreia. Ele está praticamente obrigado a vencer o Huracan na Argentina. Não vai, é impossível, não sei, não adianta ficar fazendo conjectura sobre isso agora. Mas alguma coisa realmente tem acontecido nos jogos de Copas, desde a fase preliminar da Libertadores, porque o Corinthians, quando joga pelo Campeonato Brasileiro, é um time coletivamente muito mais organizado, mais atento, apesar de algumas falhas. Defensivamente ainda tem muitos defeitos, mas é um time que tem um padrão muito melhor. O Corinthians médio no Campeonato Brasileiro é muito melhor do que na Copa Sul-Americana. Pensa o seguinte, se o Corinthians perde o jogo de hoje, o provável, né, nesta quarta, é o Huracan vencer o Racing em casa. O Huracan é bem mais time. Então a gente teria um cenário de Huracan e América com 6, Corinthians e Racing com 0. Já estaria bem complicado. Então, assim, pensando no Huracan, não é um ponto que ajuda muito. Mas você impede que o América dispare, você ainda vai receber o América. Então, acho que é um ponto, pela circunstância geral do jogo e até do grupo. A América havia vencido na estreia. O América tinha vencido fora o Racing. Então, poderia ficar 6-6. O Racing todo mundo vai ganhar. É um time chato, mas é o pior do grupo, acho que com destaque. Então, é um ponto para comemorar. E pela circunstância do jogo, né? O time que começou o jogo, assim, foi de uma fragilidade em todos os aspectos incrível, né? Porque, como disse o André, tinha a bola, mas não construía. E sem a bola era extremamente frágil. A zaga exposta... Permissivo. Permissivo. Os jogadores individualmente mal, o time coletivamente mal. E o Corinthians escapou de ter um 2-0 contra no início do segundo tempo por um impedimento corretamente assinalado, né? Félix Torres salvo pelo impedimento. Exato. Então poderia ficar muito pior a situação. Absurda a melhora depois das trocas. Absurda. E... que jogador é o Carrilho, né? É bom destacar que ele é um jogador que faz boa parte da carreira como ponta e é com o Ramon e o Emiliano lá no Al Hilal que ele é descoberto, entre aspas, como meio-campista. E a diferença do Corinthians tê-lo ou não tê-lo é uma das mais absurdas hoje para esse time, né? Faz muita diferença.
Sem dúvida alguma. O André Ramalho saiu do jogo, sentiu-se mal em campo, mas a nossa Lili Nascimento, que está lá em Cali, já apurou que ele, na verdade, já estava gripado desde o sábado, desde o dia do jogo contra o Vasco. Então, por conta disso, acabou não suportando os 90 minutos. Uma semana importante para o Corinthians, difícil para o Corinthians, um jogo em Cali, na terça-feira, e um clássico no final de semana contra o Palmeiras. Não vai ser no Allianz Parque, mas vai ser Barueri. Na Arena Barueri, campo sintético também, mando do Palmeiras. É um jeito razoável de largar, né, Breler? É um jeito bom. E até porque o Corinthians teve 6 baixas por lesão. Baixas pesadas. Garro, mais uma vez. O Memphis, principalmente depois de fazer um grande jogo contra o Vasco. Coronado, que seria o substituto Gustavo Henrique. do Garro. Então, é muita gente, não aí Hugo. por opção técnica, por opção do treinador para poupar, mas por baixa mesmo, coisa inevitável. O jogador não tinha condição. E ainda assim, o time que o Corinthians coloca em campo, tem alguns jogadores que brigam por posição. O André Ramalho, por exemplo, é um jogador Era cotado titular a ser no ano passado, no começo do ano também. Thales Magno foi destaque na primeira parte do Campeonato Paulista. O Héctor Hernandes está voltando ali, pelo menos mostrando que pode ser um jogador útil para a formação de elenco. Um jogador parece mais confiante agora. Então o Corinthians tem margem para poupar na Sul-Americana. E tá certo, porque se a gente olhar do ponto de vista ali só de comparação de elenco, o Corinthians tem um elenco inferior ao Flamengo, tem um elenco inferior ao Palmeiras, até mesmo ao Botafogo, não diria. Para mim, só perde para Flamengo e Palmeiras, como elenco. Mas se a gente pensar em grau de evolução da equipe, o que joga de bola, potencial, talvez ali o Corinthians estivesse no top 5, atrás ali de Botafogo, que é o atual campeão de Libertadores brasileiro, e do Inter, mas brigando ali muito perto desses. Mas todos esses times podem se distrair no meio do caminho da temporada. Então o brasileiro não é que vai cair no colo do Corinthians, mas se levar a sério, tiver regularidade, tiver constância, não poupar, não descaracterizar ao time, o Corinthians tem possibilidade de ser campeão brasileiro, enquanto o Flamengo estiver envolvido em Super Mundial, Palmeiras mesma coisa, Botafogo também vai estar, o Inter vai dar um peso grande à Libertadores, depois de ter chegado à semifinal em 2023 e com um bom trabalho do Roger. Então o Corinthians, para mim, faz o correto. Sul-Americana, quando der, e principalmente reta final, caso se classifique, aí colocando força máxima, tentando dosar melhor, e quando não for possível, ainda mais como hoje, quando teve 6 baixas, tentar competir com o máximo que tem. E quando, no segundo tempo, coloca Yuri Alberto, coloca Carrilho, o time já cresce em qualidade, mas ainda assim, a base que entrou, por mais que não tenha jogado tão bem assim, e o América de Cali é um bom time, né? Precisamos reconhecer que é um time Mas bem... eu esperava mais, sabia? Mas também oscila, né? Natural mesmo. Pelo menos pelo jogo de hoje. E o Corinthians do Ramon Dias é um time que compete sempre. Mesmo quando poupa. No Campeonato Paulista foi assim. Então, o Corinthians do Ramon Dias foi... Aliás, o Ramon Dias, Ramon e Emiliano, a dupla, foi salva 2 vezes pelo Palmeiras. No ano passado, o jogo lá da Cabeça de Porco, na vitória até improvável naquela altura, naquela circunstância, e na decisão do Campeonato Paulista desse ano, que ele também estava num cai, não cai. Uhum. Com o elenco que o Corinthians tem, a dupla, de novo, Ramon e Emiliano, é capacitada para tirar tudo que ele tem? Essa é uma ótima pergunta, porque essas situações em que uma derrota pode precipitar, a diretoria pode tomar uma decisão, elas foram ventiladas, elas foram comentadas, porque o time jogava mal, há decepções na trajetória. Toda vez que o Corinthians joga mal, isso perde um jogo, perdeu por São Paulo no Campeonato Estadual, sempre existe aquela lembrança da comissão técnica de que as coisas estão indo bem e nós viemos para cá para salvar o time no Campeonato Brasileiro. Isso voltou a ser comentado na semana passada em relação a priorizar uma ou outra competição, quando o Emiliano Dias disse: nós temos que jogar bem a Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro não pode ser esquecido, porque o que aconteceu no ano passado não pode se repetir. Né? Não sei se você deve, com o elenco que o Corinthians tem hoje, cogitar, se limitar a defender uma permanência na Série A no Campeonato Brasileiro e não lutar para encontrar
no final do campeonato a melhor posição possível, talvez até brigar pelo título. O time do Corinthians, ele tem muitos problemas coletivos ainda, principalmente defensivamente falando, só que do meio de campo para frente tem muita qualidade, né? O Flamengo tem mais jogadores de ataque para montar equipes dependendo das circunstâncias. Acho que o Internacional também tem muitas opções na mão do Roger, mas eu não sei se existe uma dupla de ataque como Yuri e Memphis nos demais times do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque eles jogam assim, né? E aí, nas outras equipes, os treinadores podem pensar nos sistemas que eles querem e utilizar os atacantes da forma que eles acham melhor. Dupla você diz no sentido deles se procurarem. Eles se procuram assistência de um para o outro. O Yuri melhorou. Eles jogam próximos um do outro. O Yuri melhorou demais desde que o Memphis chegou. A contribuição do Memphis técnica, né, no time do Corinthians não é só chegar um jogador com a qualidade dele. É aquilo que ele fez com outros. E o maior beneficiado de todos foi o Yuri. O Yuri terminou de recuperar a sua confiança quando o Memphis chegou. Mesmo quando o Memphis ainda estava fora de forma. Então, é um time estranho às vezes, porque você percebe que existe muito potencial, muita qualidade, muito talento. Às vezes isso aparece. Primeiro tempo, o jogo contra o Vasco no fim de semana, por exemplo, foi assim. Mas era o time reserva do Vasco. Ok. E contra times que talvez sejam inferiores ao Vasco, na Copa Sul-Americana, na fase preliminar da Libertadores desse ano, o Corinthians não conseguiu mostrar o mesmo tipo de domínio e a mesma superioridade. Então, enquanto no Campeonato Brasileiro as coisas andarem, eu acho muito difícil a comissão técnica do Corinthians até mesmo se sentir ameaçada. Também acho. Eu acho que o campeonato... Paulistão deu uma sobrevida legal. O Campeonato Brasileiro é que vai determinar. Porque agora já há uma dúvida. Situação de classificação na Copa Sul-Americana, ela é bem arriscada ainda. Mesmo que o Corinthians não tenha perdido hoje, tenha conseguido evitar a derrota. Então, não acho que enquanto as coisas andarem no Campeonato Brasileiro, não precisando ser brilhantes, dando espetáculo, mas enquanto o Corinthians tiver... E ainda tem a frente da Copa do Brasil, pontuando, né? Ainda tem a Copa do Brasil. O Corinthians teve ameaçado no ano passado de não jogar a Copa do Brasil desse ano, mas vai jogar. E o Corinthians, nos últimos 3 anos, fez uma final, teve um pênalti de ser campeão contra o Flamengo no Maracanã. E mesmo com o time capenga, nos últimos 2 anos, 2 semifinais. O próximo compromisso do Corinthians pela Sul-Americana será contra o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. Mas antes disso, o Timão tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente. A primeira delas é no próximo sábado contra o rival Palmeiras. Valeu, Lili! Podia ser pior, sem dúvida. Quando o América faz 2-0 e tem o gol anulado, o torcedor corintiano viu a viola em caco, como diziam os antigos. Bom, tá aí, posse de bola mais o Corinthians, 60% contra 40%. Finalizações 15 contra 11. Vantagem do time colombiano. No alvo, 5-2, grandes chances de empate em 1-1. Porcentagem de ações no ataque, 54% e 35%. O América venceu mais duelos, 51 contra 36. Mas o retrato final do jogo, especialmente depois das mudanças, como a Lili destacou aí, a entrada especialmente do Carrilho, né? Talvez o melhor jogador do Corinthians nessa temporada, tá jogando demais. Mudou o time mesmo. E quando entra o Yuri Alberto, o Hector cresce também de produção, né? E também o Bidon. Então, sem dúvida, o Corinthians acaba o jogo muito melhor do que começou, né? Como fazem falta alguns jogadores do elenco, né? E esses 3 realmente mudaram a cara do Corinthians. Você não achou não, Elton? Sim. A gente já discutiu aqui, durante vários programas, que o Corinthians tem um 11 inicial confiável, quando tem todos à disposição. Já não tem alguns, o Memphis não jogou. Tem um Garro, né, que é preocupante também, vai precisar de um tempo de recuperação. O seu substituto ali natural, Coronado, não jogou. O Corinthians tem um 11 inicial mais confiável, mas quando precisa usar muito o seu elenco, aí a profundidade entrega, né? Que é um time que carece de qualidade em alguns setores, principalmente no ataque, né? Se falava muito na contratação do Thales Magno para ser uma solução até para o ataque do Corinthians, né? Chegou para ser titular da equipe, não conseguiu encontrar o seu espaço, tanto que o Corinthians mudou a sua formação, né? Passou a jogar com 2 atacantes, com o Memphis e o Yuri Alberto, não com 3, com 2 pontas e uma referência, né? Porque tinha o Garro como esse cara de articulação.
Então o Corinthians acabou encontrando uma formação nesse 4-4-2 que deu certo, mas quando precisa sair dessa caixa, aí sente um pouco mais de dificuldades. Foi o que aconteceu em Cali. É claro que tem tudo isso que os jogadores falaram, né, de uma logística bem complicada, de uma viagem longa, dos desfalques, você tem que lidar com o Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve um jogo, por mais que tenha vencido bem o Vasco, é um jogo que traz um desgaste também. É um time que ainda precisa lidar com 2 competições e vem uma terceira aí, que é a Copa do Brasil. Mas, como você falou, né? Acabou sendo um bom resultado pelas circunstâncias do jogo e por ser um ponto conquistado fora de casa. Mas a gente tem que lembrar que na Sul-Americana é muito diferente da Libertadores. O segundo colocado ainda precisa disputar mais uma fase, ou seja, são mais 2 jogos no calendário, que já é um calendário bem complicado. Então, para brigar pela liderança, acabou não sendo um bom resultado, porque o Corinthians vinha de uma estreia ruim também. Mas pensando no adversário, no que aplicou a América de Cali, nas dificuldades que o Corinthians teve no primeiro tempo, inclusive para lidar com o jogo, acabou sendo um empate bom. E aí vem a história de o lateral decidir, do Hector Hernandes dar assistência, né, de participar, inclusive, do gol, e do meio-campo com o Maicon, que é um jogador que traz um pouco mais de qualidade, você consegue tirar algumas coisas, Edu. Recuperar jogadores, o Hector tendo mais chances. O Hector mais finalmente minutos. marcou contra o Bahia, né, no Campeonato Brasileiro, e só não marcou de novo porque o goleiro do América de Cali fez uma defesa espetacular. Exatamente, e participou do gol do Corinthians. Recuperar o Maicon, dar mais minutos pro Thales Magno, que eu acho que vai ser importante também, até numa mudança de formação. Você consegue tirar algumas coisas positivas desse jogo. Sim. Além do resultado de 1-1. Mas pensando no conjunto de 6 jogos, teria que ter vencido, se quiser terminar primeiro do grupo. Por outro lado, o América deixou de marcar 2 pontos. Então tem essa visão também, né? E tem um confronto direto na casa do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. Estaremos lá, transmissão da ESPN daqui 2 semanas. Mas a defesa do Corinthians deixa a desejar. Vamos dar uma olhada nos gols, a gente vê. Primeiro eu queria saber se o Mateuzinho ia chutar para fora a bola. Me parece que a bola iria para fora, deu sorte de desviar. Mas no gol do América de Cali, olha o Félix, ele não corre. Ele simplesmente fica parado olhando a jogada, que nasce de uma cobrança de lateral. Não vai muito para conta do Félix Torres, e o gol anulado também iria, hein? Olha o posicionamento como... tá mais pro André Ramalho, é verdade, mas não há encurtamento do espaço também do Félix Torres. O caminhar dele dá a impressão de que ele não está acompanhando a jogada, né? Mas está muito próximo também o André Ramalho, méritos também do atacante do América de Cali. Você falou que a bola iria para fora, acho que na perna canhota, normalmente a gente ou acerta o ângulo ou acerta a lua, né? Eu acho que estava no meio termo ali do gol do Corinthians. Mas eu acho que o Mateuzinho acertaria o gol, viu, Edu? Você acha? Acertaria o gol. Não sei, não. É claro que olha a assistência do Hector. É claro que o desvio, ele iria no gol. Se o goleiro defenderia, outra história. Mas de lateral. iria no gol. O Maicon tá parado e o Félix Torres tá parado. Quem sai o André Ramalho pelo menos se joga, tenta ali evitar. Porque ele sai da posição dele, de zagueiro pela direita, para fazer a marcação do jogador da América de Cali. Olha como ele sai para acompanhar. O atacante está entre os 2 zagueiros, né, que estão posicionados mais para o lado esquerdo, que é o setor da bola. E aí traz para a perna canhota e acaba fazendo 1-0. Aliás, também méritos, né, do jogador do América de Cali, que marcou o gol, o Ramos, que fez esse gol de perna esquerda, assim como foi quase da mesma posição, inclusive, né? O Mateuzinho acabou marcando o gol de empate. De qualquer forma, é isso que você disse. Alguns jogadores ganham espaço, vão ganhando confiança. O Hector faz esse toque aí pro Mateuzinho marcar. O André Ramalho foi substituído, né? E criticado por muita gente nas redes sociais. A zaga é um problema do Corinthians? O sistema defensivo do Corinthians tem sido um problema, não só a zaga, né? Toma gol quase todo jogo, né? E aí você tem que contar os laterais, você precisa contar também os volantes. O Corinthians muda muito o meio-campo, né? Principalmente o sistema de marcação. O Maicon tem jogado mais, tem o Alex Santana que acaba jogando também, o Martins começou com titular, né? O Carrilho entrou no lugar do Martins, inclusive. Tem outras opções ali para o meio campo para tentar proteger a defesa. O próprio Breno Bidon tem jogado até um pouco mais adiantado, né? Como terceiro homem de meio campo, mas é o sistema defensivo, né? Um gol de lateral, todo técnico odeia levar. Eu imagino que a família Dias
tratará sobre isso na representação do Corinthians. Não dá para você levar um gol de lateral, com a defesa toda posicionada, com os 2 zagueiros próximos do atacante. É uma falha defensiva, mas é uma falha coletiva. Não é uma falha, não considero apenas uma falha individual, seja do André Ramalho, que foi criticado, seja também do seu companheiro de defesa, que poderia ter sido qualquer outro, né? E eu acho que é uma questão do sistema defensivo, que já foi confiável, esse sistema defensivo do Corinthians, sobretudo na segunda metade da temporada passada. Acho que a ideia de um princípio era levar os 3 pontos. Sabemos a qualidade do elenco que temos, do plantel que temos, assim que eu acho que nos surpreenderam com aquele gol. E nada, fomos em busca Fuimos em busca da vitória, mas deu para levar um ponto importante, que sabemos que de visita lo mais importante é não perder, né? Não, eu estava bem, mas no último jogo, no intervalo, eu pedi para sair porque senti uma pequena moléstia, mas nada mais, era simple precaução. E agora, neste segundo tempo, eu me encontrei bem, tenho uma moléstia, mas nada mais, sabes? Por isso, eu acho que a fim de semana também vou jogar bem, temos um partido super importante, um clássico, assim que estamos prontos para isso. Que taco de carne, é? Foi um gol importante. No momento que a gente estava crescendo na partida, conseguir ser feliz e fazer o gol do empate, ainda mais pelo contexto que estava a partida. No primeiro tempo a gente teve algumas oscilações, eles acabaram aproveitando e fazendo o gol, mas eu creio que sim, nossa equipe no primeiro tempo oscilou um pouquinho, mas no segundo tempo a gente conseguiu controlar mais o jogo, ter mais posse de bola, e graças a Deus eu fui feliz ali para empatar o jogo. Ponto importante, difícil, por tudo que esses jogos que a gente está tendo, um jogo atrás do outro, mas é isso, né? Nossa vida já estamos acostumados com essas viagens longas, né? Com essas partidas, então valorizar esse gol, esse um ponto fora, que vai ser muito importante para lá na frente, para nossa classificação. A gente sempre quer jogar, né? Mesmo se a gente estiver cansado, a gente quer jogar todas as partidas, né? A gente sempre quer estar em campo, mas eles vêm controlando a carga, vêm dando oportunidade para todo mundo, como eu tive minha oportunidade. Então, acredito que eu estou bem tranquilo com isso, e fisicamente a gente sempre está trabalhando para estar 100%. Vai ser um grande jogo, né? Do que vai... Acredito que vai ser uma partida muito difícil também. A gente já tem que começar a pensar. Eles vão querer a revanche, né? E a gente vai trabalhar muito bem para poder chegar muito bem no derby. Então aí você fez uma análise aí do pessoal da ESPN. Cara, o time reserva não tinha muito o que fazer. A gente sabia que seria um jogo duro pro Corinthians, mas às vezes irrita demais. O primeiro tempo ali, horroroso, cara. O Rian acertava um passe. Romero foi um monte de nada no jogo. O Mateuzinho fez o gol, mas também o Bidu não acertava nada no primeiro tempo. No segundo, melhorou um pouco. O Hector Hernandes jogou bem, hein? Tá certo, no primeiro tempo ali, ele quase fez o gol de cabeça. O goleiro desvia com as pontas do dedo. Ele tentou cabecear, mas não conseguiu. No segundo tempo, perdeu um gol ali, cara a cara. Não dá pra perder aquele gol, mas ele tava jogando muito bem, cara, fazendo um pivô excepcional. Foi aquele passo de primeira. Então, o Hector Hernandes jogou muito bem esse jogo. O Coringão chega a um ponto, é bom que não deixa o América de Cali disparar. Se os caras vencessem, ia chegar a 6 pontos. E é muito provável que hoje aí o Huracan vença o Racing do Uruguai, que vai ser o saco de pancadas do grupo também. Ele chegar a 6 ia ficar muito difícil. Mas agora com esse empate, a gente vai jogar 2 jogos seguidos em casa contra o Racing do Uruguai e o América de Cali. O América de Cali não achei tudo isso não, hein? Tem o Quinteiro ali que joga muita bola. Caramba, o cara é muito bom. Mas não é nada demais. A defesa também meio estabanada. Não que a nossa não seja, né? A nossa também é zaga horrível, cara. O Félix Torres, pelo amor de Deus, cara. E constrangedor foi o Félix Torres nesse jogo aí. Primeiro gol, ele dá um bicão pra trás, espirra o taco, a bola vai pra trás, daí vai pra lateral. Mano, ele simplesmente vai andando, marcando o cara, e o cara corta o André Ramalho e bate forte ali no ângulo do goleiro. Ridículo o Félix Torres, cara. Impressionante um zagueiro desse custar 32 milhões de reais. É muito fraco, muito fraco. Então o empate aí ficou bom. A gente teve 2 chances ali no final, de cabeça com o Hector Hernandes, mas na verdade a de cabeça do segundo tempo a gente tava perdendo de 1-0 ainda. Mas tá bom, empate, time reserva. Então é isso, comenta o que você achou da partida, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.